Helena chorou em silêncio na sala de funcionários, abraçando o bebê recém-nascido que escondia na mochila. Ela sabia que seria demitida se alguém descobrisse. Mas quando a porta se abriu e Luna, a filha do milionário, apareceu com olhos arregalados, tudo mudou. O que ninguém imaginava era que aquele bebê carregava um segredo mortal e um pingente que o pai de Luna reconheceria imediatamente, fazendo seu rosto empalidecer de choque. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. A mansão dos Alcântara acordava sob o sol frio de junho. Helena ajustou a mochila pesada nas costas enquanto atravessava o portão de serviço 20 minutos atrasada. Seus olhos ardiam de uma noite sem dormir. Dentro da mochila, enrolado em cobertores gastos, um recém-nascido dormia inquieto. Atrasada de novo, Helena? A voz cortante de Dra. Miriam ecoou pelo corredor. A diretora da mansão cruzou os braços, observando cada movimento da funcionária com desconfiança. Seu desempenho está caindo. O Sr. Alcântara não tolera descuidos. Desculpe, Dra. Miriam. Não vai acontecer outra vez. Helena abaixou a cabeça, sentindo o peso do bebê contra suas costas. Cada respiração do pequeno Miguel parecia ecoar como um grito de acusação. Miriam estreitou os olhos, notando a mochila volumosa. O que você está carregando aí? Roupas para trocar depois do trabalho. Helena mentiu, o coração disparando. A diretora deu um passo à frente, mas nesse momento, passos leves desceram a escada principal. Luna, de cabelos castanhos em tranças desalinhadas, pulou o último degrau com os olhos brilhando de curiosidade. Bom dia, tia Helena. A menina de 8 anos correu para abraçar a funcionária, interrompendo a tensão. Miriam recuou com um suspiro impaciente. Luna, seu pai está te esperando para o café. Vá. Só vim dar bom dia. Luna sorriu, apertando a mão de Helena antes de correr para a sala de jantar. Helena aproveitou a distração e caminhou rapidamente para a sala de funcionários nos fundos da mansão. Suas mãos tremiam ao trancar a porta. Tirou a mochila com cuidado, revelando o rosto vermelho e franzido de Miguel. Ele tinha apenas 5 dias de vida. Calma, meu amor. A titia está aqui. Sussurrou, segurando o bebê contra o peito. Lágrimas queimaram seus olhos. Como conseguiria esconder aquele segredo? Como manteria o emprego que era sua única salvação? A lembrança da irmã Beatriz invadiu sua mente como uma facada. O bilhete amassado, a mala largada na porta, o bebê chorando sozinho no apartamento vazio. Se algo acontecer comigo, cuide do meu filho. Não confie em ninguém. Miguel começou a chorar baixinho. Helena embalou o pequeno, cantarolando uma canção que a mãe cantava quando eram crianças. Foi então que ouviu a maçaneta girar. Tia Helena! A voz de Luna veio do outro lado. Posso entrar? O pânico congelou Helena. Antes que pudesse responder, a porta se abriu. Luna havia pego a chave reserva que sempre ficava pendurada no corredor. Os olhos da menina se arregalaram ao ver o bebê. Você tem um bebê? Luna sussurrou maravilhada, correndo para mais perto. Luna, por favor! Helena sentiu as lágrimas escaparem. Não conta para o seu pai. Eu vou perder meu emprego. Por favor. A menina inclinou a cabeça, confusa, mas sua expressão rapidamente mudou para determinação. Ele é tão pequeno? Como se chama? Miguel. Helena respirou trêmula. Oi, Miguel. Luna estendeu o dedo mindinho e o bebê, instintivamente, agarrou. A menina riu baixinho, encantada. Então notou algo brilhando na mãozinha fechada do recém-nascido. O que é isso? Helena olhou. Era um pingente quebrado em formato de meia-lua, pendurado numa correntinha fina. Estava na mala que Beatriz deixou. Não sei, era da mãe dele. Luna tocou o pingente com reverência. É bonito, parece importante. Passos firmes ecoaram pelo corredor. A voz grave de Eduardo Alcântara cortou o silêncio. Luna, onde você está? A menina olhou para Helena com olhos suplicantes. Esconde ele, rápido! Mas era tarde. A porta se abriu completamente. Eduardo Alcântara parou na soleira, imponente em seu terno cinza impecável. Seus olhos escuros varreram a cena.
a filha ao lado de Helena, a funcionária em lágrimas, segurando um recém-nascido. O silêncio foi ensurdecedor. Papai, ela precisa de ajuda. Luna correu para o pai, segurando sua mão. Por favor, não manda ela embora. Eduardo desviou o olhar da filha para Helena. Sua expressão era ilegível, mas havia algo além de surpresa em seus olhos. Era quase reconhecimento. Ele deu um passo à frente, observando o bebê. E então, seus olhos fixaram no pingente da meia-lua. Seu rosto empalideceu. De onde você tirou isso? Sua voz saiu rouca, quase inaudível. Helena apertou Miguel contra o peito, incapaz de responder. As palavras de Eduardo ecoavam na sala como um trovão silencioso. De onde você tirou isso? Era da minha irmã. Ela conseguiu sussurrar, a voz embargada. Estava na mala que ela deixou com o bebê. Eduardo deu mais um passo à frente, seus olhos fixos no pingente. Sua mandíbula estava tensa, as mãos cerradas em punhos. Ele parecia estar lutando contra alguma memória distante, algo que o perturbava profundamente. Papai! Luna puxou a manga do pai, preocupada. Você conhece esse colar? Eduardo piscou, como se acordasse de um transe. Seu rosto recuperou a máscara fria e controlada de sempre. Não, ele mentiu, desviando o olhar. Mas precisamos conversar sobre essa situação. Helena, me siga até o escritório. Agora. Senhor, eu posso explicar... No escritório, ele cortou virando-se para Luna. Você vai terminar seu café da manhã. Já. Mas papai... Luna, obedeça. A voz saiu mais dura do que ele pretendia. A menina olhou para Helena com olhos marejados antes de sair correndo pelo corredor. Eduardo esperou até os passos da filha se distanciarem, então voltou sua atenção para a funcionária. Venha comigo e traga a criança. O caminho até o escritório pareceu interminável. Helena seguia Eduardo pelos corredores da mansão, passando por quadros caros e lustres de cristal que pareciam julgar sua presença. Miguel mexeu-se nos braços dela, abrindo os olhinhos por breves segundos antes de voltar a dormir. Ao entrarem no escritório, Eduardo fechou a porta e apontou para a poltrona de couro. Sente-se. Helena obedeceu, sentindo as pernas fraquejarem. Eduardo caminhou até a janela, de costas para ela, as mãos nos bolsos. O silêncio se arrastou por longos segundos. Há quanto tempo esse bebê está com você? 5 dias, senhor. E a mãe? Helena respirou fundo, sentindo as lágrimas queimarem novamente. Minha irmã, Beatriz. Ela desapareceu. Deixou Miguel na minha porta com uma mala e um bilhete. Não consegui encontrá-la, não sei onde ela está. Eduardo se virou lentamente. Sua expressão havia mudado. Havia algo mais suave ali, uma fresta na armadura. Por que não me contou? Por que escondeu? Porque eu preciso deste emprego, senhor. Helena confessou, a voz quebrando. É minha única fonte de renda. Se eu contasse que tinha um bebê para cuidar, a doutora Miriam me demitiria na hora. Eu não tinha escolha. Não tenho família, não tenho ninguém além de Miguel agora. Eduardo estudou seu rosto por um longo momento. Então, surpreendentemente, puxou uma cadeira e sentou-se à sua frente, eliminando a distância formal. Esse pingente, onde exatamente sua irmã o conseguiu? Não sei. Ela nunca falou sobre ele. Só estava na mala junto com as roupas do bebê. E o pai da criança? Helena hesitou. A verdade era perigosa, mas mentir para Eduardo naquele momento parecia impossível. Minha irmã se envolveu com um homem perigoso. Ela tinha medo dele. No bilhete escreveu para não confiar em ninguém. Acho que foi por isso que desapareceu. Para proteger Miguel. Eduardo inclinou-se para trás, passando a mão pelo rosto. Ele parecia estar processando informações que só ele conhecia. Você tem o bilhete? Tenho, na minha mochila. Mostre-me. Helena ajustou Miguel nos braços e abriu a mochila com uma mão. Retirou o papel amassado e estendeu para Eduardo. Ele leu em silêncio, seus olhos percorrendo cada palavra manuscrita de Beatriz. Helena, se algo acontecer comigo, cuide do meu filho. Não confie em ninguém. Ele não pode me encontrar. Miguel precisa de você. Me perdoe por tudo.
Sua irmã Beatriz. Eduardo dobrou o bilhete cuidadosamente, mas não o devolveu. Vou te fazer uma pergunta, e preciso que seja completamente honesta comigo. Ele fixou os olhos nos dela. Sua irmã já mencionou o nome Alcântara alguma vez? O coração de Helena disparou. Por que ele faria essa pergunta? Não, senhor, nunca. Ele assentiu lentamente, mas não parecia convencido. Nesse momento, batidas bruscas na porta interromperam o momento. Senhor Alcântara! A voz estridente de doutora Miriam atravessou a madeira. Preciso falar com o senhor urgentemente. Eduardo suspirou, contrariado. Entre. Miriam abriu a porta com força, seu rosto vermelho de indignação. Seus olhos se arregalaram ao ver Helena sentada com o bebê no escritório privado do patrão. Senhor, eu sabia que algo estava errado. Essa funcionária trouxe uma criança para dentro da mansão. Isso é uma violação grave do regulamento. Ela precisa ser demitida imediatamente. Doutora Miriam, eu estou resolvendo... Com todo respeito, senhor. Miriam avançou apontando para Helena. Ela pode estar envolvida em algo ilegal. Nós não sabemos nada sobre esse bebê. E se for sequestro? E se for tráfico? Precisamos chamar as autoridades. Helena empalideceu. Então, eu posso provar que ele é meu sobrinho. Tenho a certidão de nascimento. Então mostre, Miriam exigiu, estendendo a mão. Doutora Miriam, saia do meu escritório. Eduardo se levantou, sua voz cortante como aço. Agora. Mas, senhor, agora. Miriam recuou, surpresa pela explosão. Lançou um olhar venenoso para Helena antes de sair, batendo a porta. Eduardo voltou-se para Helena, e pela primeira vez ela viu algo diferente em seus olhos. Não era pena, era empatia. Você não vai perder seu emprego, ele disse, suave. Mas preciso entender melhor essa situação. Preciso saber mais sobre sua irmã, sobre o pai dessa criança, sobre tudo. Por que, senhor? Por que o pingente é tão importante? Eduardo olhou para Miguel, que dormia tranquilo nos braços de Helena. O bebê segurava o pingente da meia-lua com força, como se fosse sua única conexão com a mãe desaparecida. Porque... Eduardo respirou fundo. Esse pingente pertenceu à minha falecida esposa. O mundo de Helena parou. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. As palavras de Eduardo ecoavam em sua mente, impossíveis de processar. Esse pingente pertenceu à minha falecida esposa. Como assim? Ela conseguiu articular, abraçando Miguel com mais força. Isso não faz sentido, minha irmã... Também não faz sentido para mim. Eduardo interrompeu, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração raro nele. Minha esposa morreu há 3 anos. Esse pingente foi enterrado com ela. Eu mesmo coloquei em suas mãos antes de fecharem o caixão. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de perguntas impossíveis. Eduardo caminhou até uma estante e retirou uma foto emoldurada. Ele hesitou antes de mostrá-la a Helena. Esta era Isabela, minha esposa. Helena olhou para a fotografia. Uma mulher linda de cabelos loiros sorria ao lado de Eduardo, segurando uma luna pequena no colo. E no pescoço de Isabela, brilhando à luz do sol, estava o pingente da meia-lua. Inteiro, não quebrado. Senhor, eu juro que não sei como minha irmã conseguiu isso. Beatriz nunca mencionou conhecer sua família. Ela mal falava sobre a vida pessoal depois que se envolveu com aquele homem. Eduardo estudou o rosto de Helena procurando sinais de mentira, mas tudo o que via era confusão genuína e medo. Descreva esse homem para mim. Eu só o vi uma vez, de longe, alto, cabelos escuros, sempre de óculos escuros. Beatriz dizia que ele era protetor demais, ciumento. Ela começou a ter medo dele há cerca de 6 meses. Parou de me visitar, parou de atender ligações. Quando consegui encontrá-la, estava grávida e apavorada. Eduardo cerrou a mandíbula. Alguma coisa naquela descrição o incomodava profundamente. Esse homem tem nome? Ela o chamava de Dante. Só isso. A reação de Eduardo foi imediata. Seus olhos se arregalaram, o rosto empalideceu. Ele se afastou, apoiando-se na mesa como se precisasse de suporte. Senhor, Helena se levantou, assustada.
O senhor conhece esse nome? Eduardo não respondeu imediatamente. Suas mãos tremiam enquanto ele abria uma gaveta trancada da mesa. Retirou uma pasta velha cheia de documentos e fotos. Folheou rapidamente até encontrar o que procurava. Quando mostrou a foto para Helena, ela sentiu o ar escapar dos pulmões. Era Beatriz. Sua irmã estava na foto, ao lado de um homem de óculos escuros em frente a um prédio comercial. Mas não era isso que chocava. Ao fundo da imagem, desfocado mais visível, estava o túmulo de Isabela Alcântara no cemitério. Onde o senhor conseguiu isso? Helena sussurrou, horrorizada. Há 2 meses comecei a receber fotos anônimas, Eduardo explicou, a voz tensa. Alguém estava investigando o túmulo da minha esposa. Contratei um detetive particular para descobrir quem. Ele tirou esta foto. Mas antes que pudesse identificar as pessoas, o caso esfriou. As visitas ao cemitério pararam. Helena olhou para Miguel, que dormia inocente em seus braços. Peças de um quebra-cabeça impossível começavam a se encaixar, formando uma imagem aterrorizante. O senhor acha que Beatriz e esse Dante profanaram o túmulo da sua esposa? Não acho. Tenho certeza. Eduardo abriu outra pasta. Há 1 mês e meio, o zelador do cemitério notou que o túmulo havia sido violado. Reportou à administração, mas quando verificaram nada parecia faltar. Exceto... Ele apontou para o pingente que Miguel segurava. Isso. As pernas de Helena falharam. Ela caiu de volta na poltrona, lágrimas escorrendo livremente. Minha irmã não era assim. Ela era boa, trabalhadora. O que esse homem fez com ela? Eduardo se ajoelhou na frente de Helena, sua voz suavizando pela primeira vez. Escute, Helena. Eu não acredito que sua irmã tenha feito isso por vontade própria. Se ela estava com medo, se estava sendo controlada por esse Dante, ela pode ter sido forçada. Mas preciso saber a verdade, pelo bem de todos nós, principalmente deste bebê. Nesse momento, Miguel começou a se mexer, franzindo o rosto. Helena automaticamente começou a embalá-lo, mas o bebê abriu a boca e começou a chorar. Um choro diferente, aflito. Ele está com fome, Helena disse, procurando a mamadeira na mochila. Mas quando ofereceu o leite, Miguel recusou, virando o rosto. Seu choro aumentou, ficando mais desesperado. Helena tentou acalmá-lo, mas o pequeno começou a engasgar, o rosto ficando vermelho. O que está acontecendo? Eduardo perguntou, alarmado. Não sei. Ele estava bem. Helena entrou em pânico, levantando o bebê, tentando fazê-lo arrotar. Miguel tossia, lutando para respirar. Seus lábios começaram a ficar arroxeados. Ele não está respirando! Helena gritou desesperada. Eduardo agiu por instinto. Pegou Miguel dos braços de Helena e virou o bebê de bruços em seu antebraço, apoiando a cabeça. Com a palma da mão, deu 5 tapinhas firmes, mas cuidadosos, nas costas do pequeno. Por um segundo aterrorizante, nada aconteceu. Então Miguel tossiu violentamente e uma pequena bola de linha saiu de sua boca. Parte do cobertor desgastado havia se soltado. O bebê inspirou profundamente e começou a chorar, agora com força total, o som mais bonito que Helena já ouvira. Miguel! Ela chorou, pegando o filho de volta. Meu Deus, obrigada, obrigada! Eduardo recuou, o próprio coração disparado. Suas mãos ainda tremiam da adrenalina. Ele olhou para Helena segurando Miguel, vendo a devoção absoluta em seus olhos, o amor incondicional, o desespero ao quase perdê-lo. E algo dentro dele se rompeu. Fazia 3 anos desde que Isabela morrera. 3 anos vivendo no piloto automático, focado apenas em Luna, em trabalho, em manter as aparências. 3 anos sem permitir que ninguém atravessasse suas paredes. Mas ali, naquela mulher humilde que arriscara tudo por um sobrinho, que lutava contra o mundo com coragem silenciosa, ele via algo que pensara ter perdido para sempre. Esperança. Helena. Ele disse suavemente, tocando seu ombro. Você não vai enfrentar isso sozinha. Vou ajudá-la a encontrar sua irmã. Vou proteger você e Miguel. Tem minha palavra. Helena olhou nos olhos dele e viu sinceridade. Viu algo mais também. Algo que a fez corar e desviar o olhar. Por que o senhor está fazendo isso?
Eduardo ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu com honestidade brutal. Porque vocês precisam de ajuda. E porque, pela primeira vez em 3 anos, sinto que posso fazer diferença na vida de alguém novamente. A porta do escritório se abriu bruscamente. Seu Nestor, o jardineiro idoso, entrou ofegante, sem bater. Senhor Eduardo, desculpe interromper, mas adortará. Miriam, ela está no telefone com o conselho tutelar. Está denunciando a senhorita Helena. O sangue de Helena congelou. Eduardo se levantou de um salto, o rosto transformado em fúria. Onde ela está? No hall principal, senhor. Eduardo marchou porta afora, Helena correndo atrás com Miguel nos braços. Quando chegaram ao hall, encontraram Miriam ao telefone falando com autoridade. Sim, uma funcionária trouxe um bebê sem documentação adequada. Suspeitamos que possa ser caso de... Ela parou ao ver Eduardo se aproximando. Ele arrancou o telefone de sua mão. Aqui é Eduardo Alcântara. Peço desculpas pelo incômodo. Foi um mal-entendido. Ele desligou bruscamente. Senhor, eu estava apenas cumprindo o protocolo. Miriam protestou. Não, Eduardo falou baixo, perigosamente calmo. Você estava abusando do seu poder e ultrapassando limites gravíssimos. Mas a criança está perfeitamente segura. E você está demitida. O silêncio no hall foi absoluto. O senhor não pode... Posso, e acabei de fazer. Eduardo virou-se para Nestor. Por favor, acompanhe a doutora Miriam para recolher seus pertences. Miriam olhou para Helena com ódio puro antes de sair, batendo os saltos com força no mármore. Quando o silêncio retornou, Eduardo voltou-se para Helena. Venha, preciso te mostrar algo. Ele a guiou até seu quarto no andar superior, entrando em um closet imenso. Abriu uma caixa de madeira antiga e retirou um envelope amarelado. Isso são as últimas cartas que Isabela escreveu antes de morrer. Ela estava doente, sabia que não tinha muito tempo. Numa delas, ela menciona ter dado o pingente para alguém como gesto de bondade. Eduardo abriu uma das cartas e leu em voz alta. Eduardo, hoje fiz algo que espero que entenda. Dei meu pingente da meia-lua para uma jovem grávida que vi chorando no hospital. Ela estava sozinha, assustada. Disse que queria que meu pingente protegesse o bebê dela, já que não poderia proteger Luna por muito mais tempo. Espero que você não fique bravo. Era o certo a fazer. Helena cobriu a boca, lágrimas escorrendo. Beatriz, ela estava grávida quando minha sobrinha nasceu. Foi há 3 anos. Isabela morreu 3 anos atrás, em agosto, Eduardo confirmou. Minha sobrinha nasceu em setembro. Beatriz ficou devastada quando a bebê morreu 2 dias depois do parto. Ela nunca superou. Eduardo fechou os olhos compreendendo. Então o pingente era uma lembrança da filha que ela perdeu, e quando engravidou novamente, ela guardou para Miguel, para protegê-lo. Eduardo olhou para o bebê que dormia tranquilo agora, agarrado ao pingente como a uma âncora. Sua irmã não era criminosa, Helena. Ela era apenas uma mãe desesperada, tentando proteger seu filho do homem que a controlava. A revelação trouxe alívio, mas também um novo medo. Então onde ela está agora? E quem é Dante? Eduardo pegou seu celular. Vou descobrir. Mas primeiro, vamos garantir que você e Miguel estejam seguros. A noite caiu sobre a mansão dos Alcântara com um silêncio pesado. Helena estava no quarto de hóspedes que Eduardo insistira que ela ocupasse, embalando Miguel enquanto olhava pela janela. As últimas horas pareciam um sonho febril, a demissão de Miriam, as revelações sobre o pingente, a bondade inexplicável de Eduardo. Uma batida suave na porta a tirou de seus pensamentos. Posso entrar? A voz de Eduardo veio do corredor. Claro, senhor. Ele entrou carregando uma bandeja com chá e biscoitos. Havia abandonado o terno formal e vestia uma camisa simples e calça jeans. Parecia mais humano assim, mais acessível. Achei que você pudesse estar com fome. Não comeu nada desde que chegou. Helena aceitou a xícara comovida pelo gesto. Obrigada, pelo chá, por tudo. Eduardo sentou-se na poltrona próxima, observando Miguel dormir no berço improvisado que mandara instalar. Falei com meu detetive particular. Ele vai retomar as investigações sobre Dante amanhã cedo. Mas preciso te perguntar algo importante. Ele fez uma pausa.
Você quer encontrar sua irmã? É claro que quero, Helena respondeu confusa. Por que pergunta isso? Porque quando encontrarmos Beatriz, Miguel terá que voltar para ela. E sei o quanto você já se apegou a esse menino. Eduardo falou com gentileza. Vi como o segurou quando ele parou de respirar. Vi o amor nos seus olhos. Helena olhou para o bebê, sentindo o coração apertar. Miguel é meu sobrinho. Mesmo que Beatriz volte, sempre vou amá-lo. Mas ele precisa da mãe. E Beatriz precisa de ajuda, não de julgamento. Eduardo sorriu levemente, admirado pela maturidade dela. Você é muito mais forte do que imagina, sabia? Os olhos dele se encontraram e, por um momento, o ar entre eles mudou. Helena desviou o olhar primeiro, corada. Senhor Eduardo, posso perguntar sobre Luna? Onde ela está? Dormindo, finalmente. Ele suspirou. Passou a tarde inteira perguntando sobre você e Miguel. Quer saber quando pode segurar o bebê de novo? Se pode ajudar a cuidar dele. Ela é uma menina especial. Isabela ficaria orgulhosa da pessoa que ela está se tornando. Eduardo falou, a voz carregada de emoção. Mas às vezes me sinto falhando com ela. Trabalho demais, fico distante. Miriam cuidava da rotina da casa, mas era fria com Luna. Eu sabia, mas não fazia nada a respeito. O senhor a demitiu hoje, isso conta. Deveria ter feito há muito tempo, Eduardo confessou. Mas estava funcionando no automático há tanto tempo que parei de prestar atenção. Até você aparecer com Miguel e tudo mudar. Antes que Helena pudesse responder, Miguel começou a se mexer, fazendo barulhinhos. Ela se levantou para pegá-lo, mas Eduardo foi mais rápido. Deixa eu tentar? Ele pediu, hesitante. Helena assentiu, surpresa. Eduardo pegou o bebê com cuidado, como se segurasse algo precioso e frágil. Miguel abriu os olhinhos e olhou diretamente para ele. Oi, pequeno, Eduardo sussurrou. Você causou bastante confusão hoje, sabia? Para surpresa de ambos, Miguel não chorou. Ficou olhando para Eduardo com curiosidade, a mãozinha fechada agarrando o pingente. Ele gosta de você, Helena disse suavemente. Ou está me avaliando para ver se sou confiável. Eduardo brincou, mas havia algo vulnerável em sua voz. Nesse momento, a porta se abriu devagar. Luna entrou de pijama, esfregando os olhos. Papai? Eu ouvi vozes. Luna, você deveria estar dormindo. Eu sei, mas... Ela olhou para Miguel nos braços do pai e seu rosto se iluminou. Posso ficar um pouquinho, por favor? Eduardo olhou para Helena, que acenou positivamente. Tudo bem, mas só um pouquinho. Luna correu para perto, sentando-se no chão aos pés do pai. Ela olhou para Miguel com adoração. Tia Helena, ele é tão pequenininho. Como você cuida dele sozinha? É difícil às vezes, Helena admitiu. Mas o amor torna tudo possível. Igual o papai cuidando de mim quando a mamãe foi embora, Luna disse com simplicidade. Ele ficou triste por muito tempo, mas nunca parou de me amar. Eduardo piscou rapidamente, emocionado. Helena viu a vulnerabilidade dele, a dor ainda não cicatrizada pela perda da esposa. Sua mãe tinha muita sorte de ter vocês dois, Helena disse suavemente. Você também é sortuda, tia Helena, porque agora tem a gente, Luna declarou com convicção. O papai vai ajudar a encontrar a irmã do Miguel, e você pode morar aqui com a gente até lá. Luna, Eduardo começou, mas a filha o interrompeu. É verdade, papai. Você disse que ia ajudar, e a casa é grande demais para só nós dois. A mamãe sempre dizia que casas grandes precisam de risadas de bebê. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Eduardo olhou para Helena e ela viu algo diferente em seus olhos agora. Algo que a fez tremer. Luna tem razão, ele disse finalmente, sobre muitas coisas. Antes que Helena pudesse responder, o telefone de Eduardo vibrou. Ele franziu o senho ao ver o número desconhecido, mas atendeu. Alô? A voz do outro lado fez seu sangue gelar. Era distorcida, mecânica, obviamente usando um modulador. Senhor Alcântara, finalmente nos falamos. Quem é você? Alguém que tem algo que pertence a você. Ou melhor, a seu precioso bebê. Eduardo olhou para Miguel instintivamente. Helena percebeu a tensão e se aproximou,
preocupada. Do que você está falando? O pingente da meia-lua foi roubado do túmulo da sua esposa. Imagino que já tenha descoberto isso. Dante, Eduardo cuspiu o nome com raiva. Uma risada mecânica ecoou pelo telefone. Inteligente, mas não tão inteligente quanto pensa. Veja, Beatriz cometeu um erro. Ela fugiu com meu filho, mas eu sempre encontro o que é meu. Helena cobriu a boca para não gritar. Eduardo fez um gesto para que Luna saísse do quarto. A menina, assustada pelo tom do pai, obedeceu relutantemente. Miguel não é seu filho. Você não tem direito sobre ele. Tenho todo o direito. Sou o pai biológico e vou buscá-lo hoje à noite. Sobre meu cadáver, Eduardo falou com uma frieza letal. Arranjos podem ser feitos, mas prefiro uma troca. Me devolva meu filho e o pingente e eu devolvo Beatriz. Viva! Helena soltou um soluço. Eduardo a segurou pelo braço, mantendo-a firme. Como sei que você realmente tem Beatriz? Um segundo depois, uma mensagem chegou no telefone de Eduardo. Era uma foto. Beatriz estava amarrada a uma cadeira, um jornal de hoje ao lado dela. Estava viva, mas assustada. Meia-noite, cemitério São Miguel, túmulo da sua falecida esposa. Que poético, não? A voz riu novamente. Venha sozinho, ou Beatriz morre, e não se preocupe em chamar a polícia. Tenho olhos em todos os lugares. A ligação caiu. Eduardo ficou parado, processando. Seu cérebro já trabalhava em estratégias, planos, contingências. Não, Helena disse, firme. O senhor não vai entregar Miguel para aquele monstro. E não vou deixar sua irmã morrer. Então o que fazemos? Eduardo olhou para o relógio. Eram 22 horas. 2 horas até meia-noite. Vamos por ele em seu próprio jogo, mas vou precisar da sua confiança total. O senhor a tem. Eduardo pegou o telefone novamente e discou um número. Nestor? Preciso da sua ajuda. É urgente. 20 minutos depois, o jardineiro idoso estava no escritório com Eduardo e Helena. Sobre a mesa, Eduardo espalhara mapas do cemitério, fotos, documentos. Nestor não é apenas meu jardineiro, Eduardo explicou. Ele foi oficial militar por 20 anos, segurança pessoal da minha família antes de se aposentar. O idoso assentiu gravemente. O que o senhor precisa? Proteção para Helena, Luna e Miguel. Esconda-os em um lugar que nem eu sei onde é. Se algo der errado hoje à noite, você garante que eles fiquem seguros. Não, Helena protestou. Eu vou com você. Não vai. Dante espera que eu apareça sozinho. Se perceber movimento suspeito, mata Beatriz. Eduardo segurou as mãos dela. Confie em mim. Vou trazer sua irmã de volta. E se ele te machucar? Eduardo sorriu tristemente. Então, pelo menos tentei fazer o certo. Helena sentiu lágrimas queimarem. Por que está arriscando tanto por nós? Somos desconhecidos. Você não nos deve nada. Eduardo tocou seu rosto gentilmente, limpando uma lágrima com o polegar. Porque vocês me lembraram do que é viver, do que é sentir. E porque ele hesitou vulnerável, porque não posso perder outra pessoa que se tornou importante para mim. Os olhos dele se prenderam. Helena viu tudo ali. A dor, a esperança, o medo, o sentimento crescente que nenhum dos dois tinha coragem de nomear. Volte, por favor, ela sussurrou. Vou voltar. Prometo. Nestor limpou a garganta discretamente. Senhor, é hora. Eduardo assentiu. Olhou para Miguel uma última vez. O bebê dormindo tranquilo, alheio ao perigo. Então saiu, deixando Helena com o coração partido e uma prece nos lábios. A meia-noite se aproximava. Eduardo estava sozinho no cemitério, próximo ao túmulo de Isabela. A lua cheia iluminava as lápides com uma luz espectral. Pontual. Admiro isso. A voz de Dante veio das sombras. Um homem alto emergiu vestido completamente de preto. Mesmo na escuridão, usava óculos escuros. Ele arrastava Beatriz pela corrente que prendia suas mãos. Beatriz! Eduardo deu um passo à frente. Anne. Primeiro o pingente e o bebê. Não tenho o bebê. Dante inclinou a cabeça, perigosamente calmo.
Então sua amiga Helena morre, e a irmã dela também. O bebê está seguro, em lugar que você nunca vai encontrar, Eduardo falou firme. Mas tenho o pingente. Ele mostrou a corrente com a meia-lua. Dante deu um passo à frente, ganancioso. Por que isso é tão importante para você? Eduardo perguntou, ganhando tempo. Porque não é só um pingente, é uma chave. Dante sorriu cruelmente. Sua esposa era mais esperta do que imaginava. Escondeu algo valioso antes de morrer. Algo que me pertence. O pingente indica onde está. Isabela nunca te conheceu. Não diretamente, mas conheceu minha mãe, que era sócia dela numa empresa de importação. Empresa que sua esposa fechou, destruindo minha família. Dante cuspiu as palavras. Ela me deve. E agora vou pegar o que é meu. Eduardo finalmente entendeu. Não era sobre Miguel, era sobre vingança. Você manipulou Beatriz desde o começo. Ela era conveniente. Vulnerável depois de perder o primeiro filho. Fácil de controlar. O pingente estava com ela, herança da sua falecida esposa. Quando descobri, forcei-a a me dar. Mas a idiota fugiu com meu filho antes que eu pudesse decifrá-lo. Miguel não é seu filho. Você nunca o amou. Amor? Dante riu. Ele é uma ferramenta, uma forma de controlar Beatriz. Mas agora não preciso mais dela. Ele puxou uma arma. Eduardo não teve tempo de reagir. Mas antes que Dante pudesse atirar, uma luz forte iluminou o cemitério. Polícia, solte a arma! Dante olhou ao redor furioso, percebendo que estava cercado. Eduardo sorriu. Eu disse que iria sozinho. Não disse que não avisaria a polícia antes. Dante apontou a arma para Beatriz. Se eu cair, ela cai comigo. Mas Beatriz, aproveitando o momento de distração, chutou a perna dele com força. A arma disparou para o alto. Eduardo correu, derrubando Dante no chão enquanto policiais avançavam. Em segundos, Dante estava algemado, gritando ameaças. Eduardo correu para Beatriz, libertando-a das correntes. Meu bebê! Onde está meu bebê? Ela chorou. Seguro, com sua irmã. Vou te levar até ele. O amanhecer pintava o céu de rosa e dourado quando o carro de Eduardo entrou pela portaria da mansão. No banco de trás, Beatriz estava encolhida, tremendo apesar do cobertor que envolvia seus ombros. Seus olhos, vermelhos de tanto chorar, fixavam-se ansiosamente na casa à frente. Miguel está aqui? Ela perguntou pela 10ª vez, a voz rouca. Está seguro. Helena cuidou dele como se fosse dela. Eduardo respondeu gentilmente. Sua irmã é uma mulher extraordinária. Beatriz fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Eu falhei com ele. Falhei com Helena. Eu deveria ter sido mais forte. Você sobreviveu. Isso já é ser forte. Eduardo estacionou e olhou para ela pelo retrovisor. Dante não pode mais machucá-la. Ele vai responder por tudo. Antes que o carro parasse completamente, a porta da frente se abriu. Helena saiu correndo com Miguel nos braços, Luna logo atrás. Nestor observava da varanda, um sorriso discreto no rosto. Beatriz! Helena gritou, os olhos transbordando. Beatriz saiu do carro cambaleando e correu para a irmã. As duas se abraçaram, chorando, enquanto Miguel, espremido entre elas, começou a resmungar. Meu filho, meu pequeno. Beatriz pegou o bebê nos braços, cobrindo seu rosto de beijos. Miguel, confuso por estar nos braços de alguém desconhecido, começou a chorar. Mas então, como se reconhecesse algo profundo e instintivo, se acalmou, aninhando-se no colo da mãe. Ele está tão grande, Beatriz soluçou. Perdi 5 dias da vida dele. 5 dias que nunca vou recuperar. Mas agora você tem o resto da vida inteira, Helena disse, acariciando os cabelos da irmã. E eu vou estar aqui. Sempre. Luna se aproximou timidamente, puxando a manga de Beatriz. Você é a mãe do Miguel? Ele é muito fofo. A tia Helena cuidou muito bem dele. Beatriz olhou para a menina e conseguiu sorrir através das lágrimas. Obrigada por cuidar da minha família. Não precisa agradecer. Agora você faz parte da nossa família também. Luna declarou com a certeza de uma criança. O papai disse que vocês vão ficar aqui até ficarem bem. Beatriz olhou para Eduardo, que se aproximava com as mãos nos bolsos,
visivelmente desconfortável com a emoção do momento. Sr. Alcântara, eu não sei como agradecer. Depois de tudo que Dante fez depois do pingente, o pingente era um presente da minha esposa para você. Eduardo a interrompeu. Isabela queria que protegesse seu bebê. E protegeu. Trouxe você de volta para ele. Mas Dante disse que era uma chave. Era mentira. Só mais uma forma de te manipular. Eduardo explicou. A polícia confirmou. O pingente não tem nenhum segredo. Era só um objeto de valor sentimental. Beatriz olhou para a meia-lua que Miguel ainda segurava firmemente. Posso ficar com ele? Para Miguel? Para lembrar da bondade da sua esposa? Eduardo hesitou por apenas um segundo, então assentiu. Isabela gostaria disso. Os dias seguintes trouxeram uma rotina nova para a mansão Alcântara. Beatriz e Helena ocuparam o quarto de hóspedes, cuidando de Miguel juntas. Eduardo contratou Helena oficialmente como sua assistente pessoal, com salário digno e horário flexível. Beatriz começou terapia para processar o trauma, mas mostrava melhora a cada dia. Luna estava radiante. Pela primeira vez em anos, a casa estava cheia de vida, de risadas, de barulho de bebê. Ela passava horas ajudando com Miguel, cantando para ele, fazendo caretas até conseguir um sorriso. Mas havia algo mais acontecendo. Algo que todos percebiam, exceto os dois protagonistas. Tia Helena gosta do papai. Luna sussurrou para Beatriz numa tarde, enquanto dobravam roupas de bebê na lavanderia. Beatriz sorriu, já tendo notado a forma como a irmã corava quando Eduardo entrava na sala, como seus olhos o seguiam mesmo quando tentava disfarçar. E seu pai? O que você acha? O papai fica diferente quando ela está por perto. Ele sorri de verdade, sabe? Não aquele sorriso educado que ele usa com as visitas, um sorriso de dentro. Você gostaria se eles ficassem juntos? Luna pensou seriamente na pergunta, então assentiu com firmeza. A mamãe sempre dizia que o coração tem espaço infinito para amor. Eu amo a mamãe para sempre, mas também tenho espaço para amar a tia Helena, e acho que o papai também. 2 semanas depois, numa noite tranquila, Eduardo encontrou Helena sozinha no jardim. Ela estava sentada no banco de pedra, olhando as estrelas, embalando Miguel, que dormia em seus braços. Posso me juntar a você? Ele perguntou. Helena sorriu, fazendo espaço. Claro, Miguel acabou de dormir. Beatriz está descansando finalmente. Eduardo sentou-se, deixando um espaço respeitoso entre eles, mas próximo o suficiente para sentir o calor de sua presença. Como ela está? Melhor, mais forte. A terapia está ajudando. Helena olhou para o bebê. E Miguel está saudável. O pediatra disse que ele está se desenvolvendo perfeitamente. Graças a você, aos seus cuidados. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, Eduardo virou-se para ela. Nem todo mundo arrisca o emprego, a reputação, tudo, por alguém que ama. Você é especial, Helena. Espero que saiba disso. Helena sentiu o coração acelerar. Na luz suave do jardim, Eduardo parecia diferente, mais jovem, mais vulnerável, mais humano. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Ele continuou. Claro. Por que você nunca se casou? Nunca teve filhos? Uma mulher como você? Helena riu suavemente, um som triste. Nunca tive tempo. Sempre cuidando de alguém. Minha mãe quando ficou doente, minha irmã quando ela precisou, os empregos para sobreviver. O amor romântico sempre pareceu um luxo que eu não podia me dar. E agora? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, carregada de significado. Agora... Helena respirou fundo, reunindo coragem. Agora eu descobri que às vezes o amor aparece quando menos esperamos, em lugares improváveis, com pessoas que nunca imaginaríamos. Eduardo segurou a mão dela, o toque enviando eletricidade por seus braços. Helena, desde que Isabela morreu, construí muros ao meu redor. Muros tão altos que nem Luna conseguia escalá-los completamente. Eu funcionava, mas não vivia. Até você aparecer com Miguel chorando naquela sala, lutando contra o mundo inteiro por amor. Eduardo. Ela sussurrou seu nome pela primeira vez, sem o senhor,
e isso mudou tudo entre eles. Você me assusta, ele confessou, porque me faz sentir coisas que pensei ter enterrado com minha esposa. Me faz querer ser melhor, fazer mais, viver de verdade. Eu também tenho medo, Helena admitiu. Somos de mundos diferentes. Você é um milionário. Eu sou uma funcionária. As pessoas vão falar, julgar. Deixa eles falarem. Eduardo aproximou-se mais. Minha esposa me ensinou que a vida é curta demais para desperdiçar com medo. E ela também me ensinou que o amor verdadeiro não conhece barreiras. Ela te deu aquele pingente porque viu bondade em você, Beatriz. Viu algo especial. Foi com a Beatriz, não comigo. Mas foi você quem transformou aquele gesto em salvação. Foi você quem protegeu Miguel. Foi você quem trouxe vida de volta para esta casa, para mim. Eduardo tocou seu rosto gentilmente. Helena, eu não estou pedindo que você decida nada agora. Só estou pedindo permissão para tentar, para ver se isso que estamos sentindo é real. Lágrimas escorreram pelo rosto de Helena. E se não funcionar? E se eu decepcionar você? E se Luna já te ama? E quanto a decepcionar? Impossível. Você já me mostrou mais coragem e bondade do que a maioria das pessoas que conheci na vida inteira. Miguel se mexeu nos braços de Helena, fazendo um barulhinho. Ambos olharam para o bebê sorrindo. Ele tem um timing perfeito, Eduardo riu baixinho. Como a Luna, sempre aparecendo nos momentos certos. Falando em Luna, Eduardo hesitou. Ela me perguntou hoje se eu gostava de você. De verdade. O que você respondeu? Que sim, que gosto muito de você. E ela disse que a mãe dela ficaria feliz em saber que meu coração estava aprendendo a amar de novo. Helena soluçou, emocionada. Isabela parece ter sido uma mulher incrível. Era. E ela sempre dizia que o amor não diminui quando dividido. Multiplica-se. Eu nunca vou esquecer dela. Nunca vou parar de amá-la. Mas isso não significa que meu coração não tem espaço para você também. Eduardo inclinou-se devagar, dando a Helena todo o tempo para recuar se quisesse. Mas ela não recuou. Seus lábios se encontraram num beijo suave, doce, cheio de promessas e esperança. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo através das lágrimas. Então vamos tentar? Eduardo perguntou. Vamos tentar, Helena concordou. 3 meses depois, a mansão Alcântara estava irreconhecível. Não fisicamente, mas em essência. Havia risadas constantes, música, o choro ocasional de Miguel que agora engatinhava por todos os lugares, sempre seguido por Luna, que se autoproclamara irmã mais velha oficial. Beatriz conseguira um emprego numa loja de roupas infantis e estava reconstruindo sua vida. Ainda morava na mansão, mas falava em alugar um apartamento pequeno quando se sentisse pronta. Helena e Eduardo assumiram publicamente o relacionamento. Houve comentários, claro, fofocas sobre a funcionária que conquistou o patrão. Mas Eduardo os silenciava com elegância, apresentando Helena como sua parceira em eventos sociais, tratando-a com respeito e admiração óbvios. Luna estava radiante, chamava Helena de quase mãe e já planejava o casamento dos dois com detalhes elaborados de criança. Numa tarde de sábado, todos estavam no jardim. Miguel tentava alcançar uma borboleta, gargalhando quando ela fugia. Luna corria atrás dele, garantindo que não se machucasse. Beatriz e Helena preparavam um piquenique enquanto conversavam baixinho. A cumplicidade entre elas mais forte do que nunca. Eduardo observava tudo de longe, de pé sob uma árvore, o coração transbordando. Nestor se aproximou, trazendo limonada fresca. A mansão nunca esteve tão viva, senhor. Eu nunca estive tão vivo, Nestor, Eduardo corrigiu. Engraçado como a vida funciona. Pensei que tinha perdido tudo quando Isabela morreu. Mas ela, mesmo de longe, me trouxe de volta. Como assim, senhor? O pingente. Se Isabela não tivesse dado para Beatriz, Helena nunca teria aparecido aqui com Miguel. E eu nunca teria aprendido a viver novamente. Nestor sorriu sabiamente. Dona Isabela sempre soube cuidar do senhor, mesmo do céu. Eduardo olhou para o céu azul, sentindo uma paz profunda. Obrigado, meu amor, ele sussurrou para o vento, por me ensinar que o coração sempre tem espaço para mais amor.
Nesse momento, Helena olhou na direção dele e sorriu aquele sorriso que iluminava seu mundo inteiro. Luna acenou freneticamente, chamando-o para se juntar a eles. Eduardo caminhou em direção à sua nova família, sabendo que finalmente estava completo. 6 meses depois, a pequena capela estava decorada com flores brancas e rosa. Os bancos estavam cheios de amigos e conhecidos, mas a cerimônia era íntima, focada no que realmente importava. Helena estava deslumbrante num vestido simples, mas elegante. Nos braços, carregava um buquê de lírios, as flores favoritas de Isabela, uma homenagem gentil à mulher que tornara tudo possível. Eduardo esperava no altar, Luna ao seu lado como daminha. A menina segurava a almofada com as alianças, praticamente vibrando de emoção. E no primeiro banco, Beatriz segurava Miguel, agora com quase 1 ano, que brincava com o pingente da meia-lua que nunca saía de seu pescoço. Quando Helena começou a caminhar pelo corredor, Eduardo sentiu lágrimas nos olhos. Não lágrimas de tristeza, mas de gratidão profunda. Gratidão por uma segunda chance, por um amor inesperado, por uma família reconstruída. Quando ela chegou ao altar, ele segurou suas mãos. "Pronta para essa aventura?" Ele sussurrou. "Pronta." Ela sorriu. "Para sempre. Para sempre." Ele repetiu. E quando se beijaram, selando seus votos, Miguel começou a bater palmas entusiasticamente, fazendo todos rirem. Lá fora, uma brisa suave soprou, carregando pétalas de flores pelo ar. E por um momento, apenas um momento, Eduardo sentiu a presença de Isabela. Não como uma sombra do passado, mas como uma bênção para o futuro. "Seja feliz, meu amor." Ele quase podia ouvir sua voz. "Vocês merecem." E eles foram felizes. Construíram uma vida baseada em amor, respeito, segundas chances e na certeza de que, às vezes, os finais mais bonitos nascem dos começos mais improváveis. Miguel cresceu sabendo que tinha 2 mães que o amavam incondicionalmente, um padrasto que o tratava como filho e uma irmã mais velha que o defenderia contra qualquer coisa. Luna ganhou a família que sempre desejara. Beatriz reconstruiu sua vida, eventualmente encontrando seu próprio amor. E Helena e Eduardo provaram que o amor verdadeiro não conhece barreiras, nem de classe, nem de passado, nem de medo. Porque no final, o que importa não é como a história começa, é como ela termina. E esta história terminou com amor.